Ai, perfeito. Então sejam bem-vindas, seja bem-vinda, Ed, para a nossa Jornada do Bem-Estar. Hoje eu quero compartilhar dois óleos essenciais bíblicos que foram registrados e utilizados em momentos muito especiais, né? Que são os óleos de nardo e o óleo de mirra. E nos meus estudos pessoais, enfim, eu me deparei com esses óleos essenciais e foi assim muito, muito profundo. Eu quero trazer aqui alguns conhecimentos e curiosidades que eu descobri com vocês, né, para explorarem mais esse mundo dos óleos essenciais, além do que a gente, além do que a gente está acostumado a utilizar, né, para uma dorzinha aqui, para um mal-estar ali, enfim, mas realmente num amplo aspecto de purificação, de entrega, de meditação, de busca, de desenvolvimento pessoal, de cura das nossas emoções, de muito mais do que os óleos essenciais realmente podem proporcionar pra gente. E para começar, eu quero compartilhar esse vídeo aqui. Olha só. Só sinaliza pra mim se tá saindo som, Flor. O que podemos dar para alguém que pode reanimar os mortos? E ouvimos as histórias dele, multiplicando pães e peixes em Decápolis. Do que ele poderia precisar? Bom, ele certamente não precisa de nada. Quanto é que você gostaria? O vaso inteiro. Puxa, você é encantadora, querida. Mas, de verdade, quanto você quer? Uma medida e meia? Eu disse o vaso inteiro. Não é possível. Este vaso custaria mais de meio ano de salário. E eu preciso do suprimento para satisfazer minha clientela mais rica. E eu levaria vários meses para conseguir outro. Você tem que me ouvir. Saiba que isso é para o rei mais importante que o mundo já conheceu. 300 denários. Um ano inteiro de salário. Você pode tirar o resto do ano de folga. O que aconteceu? Que isso, Maria? Isso é Nardo. Maria, o que está fazendo? Bendito és tu, Rei do Universo, porque fizeste bem todas as coisas. Onde quer que o Evangelho seja proclamado no mundo inteiro, o que ela fez será contado em memória a ela. Queria que tivesse alguma forma de retribuir. Que lindo! Que lindo! Essa história, essa experiência, ela realmente foi muito, muito especial e ficou registrada, né? E todo mundo realmente ficou registrada para que o mundo inteiro conhecesse a história de Maria, que ungiu os pés de Jesus com o nardo, com o óleo mais puro e mais valioso, né? Realmente digno da realeza nessa época. E eu fui pesquisar sobre esse óleo essencial e eu descobri algumas coisas muito particulares assim desse óleo. E eu quero compartilhar aqui hoje. Deixa eu só colocar também aqui a apresentação para vocês. Só vou colocar aqui também para vocês verem. Deixa eu compartilhar aqui. Esse óleo essencial, gente, olha só. Nós temos ele na doTERRA como o Spikenard ou Spikenard. Eu não sei falar pronunciar o inglês, né? Mas é o óleo de nardo.
E o frasco dele de 5 ml, ele custa para nós, membros, R$ 335. R$ 335. Realmente é um óleo muito valioso, muito especial. Mas não é isso que realmente importa, não é a questão do valor, mas e sim do que ele pode fazer e do que ele representa, e porque ele representou e marcou realmente a história. Então, eu procurei aqui na minha bibliografia informações sobre o nardo, e nesse livro aqui, ó, maravilhoso, que é o Grande Manual da Aromaterapia, ele fala assim, ó. É uma planta originária do Nepal, Butão, Índia e China, o assim chamado nardo. Ele cresce a grandes altitudes, na cadeia de montanhas do Himalaia. E ele se desenvolve em solo rochoso e apresenta uma raiz enorme, proporcionalmente ao tamanho da erva, que cresce acima do solo e dá uma flor cor de violeta. Então, ele tem propriedades terapêuticas como ele é flebotônico, linfotônico, descongestionante circulatório, calmante, relaxante intenso, sonífero, estimulante ovariano, antipsoriásico, facilitador de passagem em lutos. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção. Porque aqui, ó, nos usos do nardo, olha só, ele é utilizado em muitos ritos e cultos e ele tem um enorme simbolismo associado à morte, mas a uma morte necessária, porque precursora de renascimento. Por essa razão, em unidades de cuidados paliativos, ele se apresenta como um dos mais importantes óleos essenciais de passagem, facilita o desapego aos pacientes em fim da vida, de modo a poderem partir em paz e com serenidade. Esse óleo essencial com perfume de raízes e humus é olfativamente provocante e pode até não agradar, mas prestará um serviço importante a qualquer pessoa que estiver sofrendo com a perda de um ente querido. Então, olha só que interessante. É, Maria, num gesto, né, de íntima devoção ao Senhor, e também ela realmente seguiu a inspiração de ir lá e comprar 1 ano de salário num frasco de nardo puro para ungir os pés de Jesus, porque ali há pouco tempo ele seria entregue, mesmo antes de saber que ele morreria né, e por toda a humanidade. Mas ela fez isso como realmente um ritual de passagem, né? Então, só um minutinho. Aí, eu estava aqui refletindo sobre isso, porque ela fez como realmente um gesto de um ritual, né? Porque Jesus ele passaria pela morte, e olha só, a morte necessária, como um ritual de passagem mesmo. Então, Jesus Cristo, mesmo diante das pessoas que estavam ali, das pessoas importantes, ele realmente defendeu Maria e ele recebeu com um gesto de íntima compaixão esse ato dela, porque ele sabia que ela estava fazendo realmente como uma preparação do corpo dele que logo seria entregue. Tanto que nas palavras de Jesus tá registrado lá em Mateus, deixa eu procurar aqui, mas está registrado em Mateus algo nesse sentido que Jesus falou para ela, né? Que em breve ele não estaria. Sim, porque Judas ele questionou. Nossa, que desperdício usar um frasco inteiro de nardo para lavar os pés. A gente poderia vender e dar aos pobres, enfim, ele fez meio que aquele alvoroço, né? E Jesus, ele freou Judas e falou algo nesse sentido, de que em breve ele não estaria mais entre eles. Então, foi assim, ó. Ele disse aqui, ó. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: Por que me afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre.
Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será dito o que ela fez para a memória sua. Então ficou realmente, foi um dos momentos muito marcantes dentro do ministério de Jesus, esse feito, né, de Maria, ungindo os pés dele com nardo. Então, hoje, quando a gente para pensar, de repente você está passando por um momento difícil, de luto, de perda, ou alguém que está sofrendo muito, né? Uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está ali no final da vida, uma pessoa que está na luta contra o câncer, enfim, que está realmente prestes a partir. Você pode utilizar o nardo de forma, né? Pode diluir ele, enfim, não vai embalsamar, né? Com frasquinho a gente nem consegue fazer isso, mas você pode utilizar esse óleo essencial em momentos assim de despedida. E eu fui procurar aqui também no livro das emoções essenciais, tá escrito assim, ó: o nardo incentiva a verdadeira apreciação pela vida. Ele trata dos padrões de ingratidão, onde as pessoas se percebem como alvos de má sorte ou vítimas de suas circunstâncias da vida. Essa percepção muitas vezes pode levar a atitudes acusadoras e sentimentos de raiva. O nardo incentiva a alma à rendição, à aceitação da vida exatamente como ela é. Ele convida as pessoas a deixar sentimentos de lado e de encontrar apreciação por todas as experiências da vida. Ao abrir a alma para aceitação e gratidão, Leonardo ajuda as pessoas a ver o significado mais profundo da vida. Isso as ajuda a sentir alegria e felicidade pelas outras pessoas e por si mesmas. Leonardo convida as pessoas a se expandir e abandonar completamente a resistência, a raiva e o ato de culpar os outros. A gratidão é uma expressão de completa aceitação e abundância. A pessoa grata é aquela que está satisfeita com o que tem. Leonardo ensina as pessoas a serem gratas por seus desafios e por suas bênçãos. Também ajuda as pessoas a transcenderem suas tristezas, agradecendo as circunstâncias da vida atual. Por meio da completa rendição e aceitação, a alma pode ser trazida à paz e à harmonia. Então, ele é considerado o óleo da gratidão. Que lindo, né? Então, ela fez isso em gesto de gratidão, mesmo sabendo que o mestre não precisava de nada, né? E também já preparando ele para o sepultamento. Então, realmente eu achei assim muito simbólico. Quando a gente vai olhar o lado simbólico também, o lado energético, o lado emocional dos óleos essenciais é algo que me cativa muito, sabe? Eu amo, 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 amo isso. E um outro óleo essencial que eu vou falar aqui, gente, é o óleo de mirra, né? O óleo de mirra, ele é, né, comumente conhecido, foi um dos presentes, inclusive, que Jesus recebeu, né, que Jesus ganhou dos reis magos. Então, ele ganhou ouro, incenso e mirra. Então, olha só que especial. Também foi mais uma dádiva, mais um presente dado a Jesus, só que não é esse lado da história bíblica que eu quero trazer para vocês do mirra. Hoje, quando eu estava aqui estudando e me chamou muita atenção mesmo, uma história na Bíblia, que é a história de Esther. Vocês lembram da rainha Esther, né, de Radassa, que era uma judia e órfã, enfim, né, passou por situações bem desafiadoras e ela foi levada ao rei. O rei viu graça aos olhos dela e escolheu ela para ser rainha. E Radassa se transformou então na rainha Esther e foi responsável, a rainha Esther, ela foi responsável, né? Ela se apresentou diante do rei e ela foi responsável por salvar todo o povo judeu na época, porque tinham armado contra o povo, né? E tinha saído um decreto que o próprio rei tinha assinado para aniquilar todo o povo judeu, homens, mulheres, crianças. E Esther, ela teve, como ela preservou a sua identidade por muito tempo, ela se manifestou, ela se levantou, se posicionou e o rei aceitou o pedido dela, a petição dela, e então todo o povo foi salvo por conta dessa coragem, dessa ousadia de Esther. Mas o que me chamou muito a atenção, que tá escrito, tá? Lá no livro de Esther, que tá escrito assim, ó, lá no capítulo 2, no versículo 12.
E chegando a vez de cada moça para vir ao rei, Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das purificações, 6 meses com o óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Então, antes dela ser escolhida rainha, ela passou por um processo de purificação, ela juntamente com outras mulheres, até que o rei Assuero escolheu Esther para ser a rainha, né? E eu achei incrível porque tá escrito aqui. 12 meses, um processo de purificação de 12 meses, e dentro desses 12 meses, 6 meses foi com o óleo de mirra. E aí eu fui pesquisar, tá? O que que esse mirra tem, assim, de ser tão especial para essa questão de purificação? Então, olha só o que que tá escrito aqui, agora trazendo para a fonte científica, tá? A fonte científica mais atual. Então, a mirra, as principais propriedades da mirra, ela é antivirótico, antiparasitário, cicatrizante, anti-inflamatório, anafrodisíaco, antihipertireoidiano, calmante emocional, tá? Aí, olha só as curiosidades dos estudos da mirra. A mirra é bem mais do que sua simples ação molecular. Então, ela tem realmente múltipla ação molecular, mas é mais do que essa simples ação molecular. Ela traz toda a simbologia da lenda da princesa Mirra, que não tinha nenhum defeito, exceto ser a mais bela mulher que a Terra já tinha visto nascer. Você já pode imaginar a sequência da história e sua crueldade. Assim, se a mirra cura a casca de sua árvore ferida com as lágrimas de sua própria resina, que ela deixa escorrer pelo tronco, ela também cicatriza maravilhosamente bem as feridas de nossa própria casca, a pele. Mas a mirra também cuida e trata das feridas da alma do paciente. Por via olfativa, ela permite, como um bálsamo, que velhas chagas afetivas se curem. Outros símbolos estão associados à planta, à força terrestre, o yin, tudo aquilo que morre. Portanto, psiquiatras, psicólogos e psicoterapeutas encontrarão na mirra uma escolha útil. Então, a mirra, o óleo de mirra, ele é destilado da resina da árvore, né? Então, quando a árvore é ferida, ela chora para ser cicatrizada. E esse choro, essa cicatriz, essa resina, então ela é removida e destilada para extrair o óleo essencial de mirra. Então, isso, quando a gente olha, por isso que a mirra ela é tão poderosa, gente, para feridas, para qualquer questão de feridas que não cicatrizam, feridas abertas, né? A mirra, úlceras, enfim, usa mirra, porque mirra cicatriza tudo. Então, isso também reflete nas nossas emoções. Então, pessoas que são feridas, amargas, que carregam traumas, dores, ressentimentos. Então, a mirra, ela atua no nosso consciente, no nosso inconsciente, porque lembra, né, quando a gente usa de forma olfativa, todas as reações químicas e físicas que ocorrem através do nosso sistema límbico, no nosso consciente e inconsciente, e isso reflete no nosso corpo físico. Então, quando a gente usa principalmente a forma aromática para trabalhar, tratar feridas da alma, é realmente muito proveitoso, tá? Então, por que que a mirra estava presente, então, nesse processo de purificação? Você imagina ali que o rei estava prestes a escolher uma rainha, né? E essa mulher, ela precisava ser realmente uma mulher curada, uma mulher segura. E olha isso, Radassa, antes de se tornar Esther, né? Ela era órfã, ela não tinha pai nem mãe, então ela era judia, ela viveu um exílio. Então, quantas coisas ela deve ter passado na vida dela? E ela passou por um processo intenso de um ano todinho, sendo aí purificada com a ajuda desses óleos e outras especiarias também. É realmente um processo de muita purificação. Então, eu quis trazer essa informação aqui porque realmente é, me chamou muito atenção, muita atenção. E às vezes está aqui escancarado e a gente
e a gente não repara, né? A gente não aproveita. Quer ver? Deixa eu trazer agora aqui para vocês a parte emocional aqui também do óleo de mirra, porque ele nos conecta muito com o feminino, né? Com o maternar. E isso também se fazia necessário para uma rainha. Ela precisava estar ali com o seu feminino bem posicionado. Então, olha só. O óleo de mirra nutre os relacionamentos da alma com o materno e com a terra. O óleo ajuda as pessoas que tiveram problemas com o laço entre mãe e filho, seja uma divisão entre a criança e a mãe biológica ou a própria mãe. A mirra pode ajudar a construir uma ponte e curar as dificuldades. Essa divisão ou falta de apego pode estar relacionada à adoção, trauma do nascimento, desnutrição, experiências de abandono ou outros problemas da infância. A mirra ajuda a alma a sentir o amor e a presença acalentadora de uma mãe. Semelhante ao colostro rico em nutrientes encontrado no leite materno, o óleo de mirra protege as pessoas dos efeitos emocionalmente adversos e prejudiciais do mundo, como o calor do amor de uma mãe por seu filho. A mirra ajuda as pessoas a se sentirem seguras. Quando o vínculo mãe e filho é rompido, a alma pode perder sua capacidade infantil de confiar. Os sentimentos de confiança são substituídos por medo e pela crença de que o mundo não é um lugar seguro. A mirra ajuda as pessoas a abandonarem o medo ao restabelecer uma conexão saudável com a terra e com a própria mãe da pessoa, e a mirra reacende a confiança dentro da alma. À medida que a pessoa aprende a viver novamente com confiança, a fé na bondade da vida retorna e a alma se sente segura e mais à vontade. É forte, né? Então, é, esse óleo essencial aqui, se você tem ou teve, né, problemas na sua infância, dificuldade no relacionamento, talvez uma desconexão hoje, um desentendimento com a sua mãe, ou você se sente insegura, tem uma dificuldade de confiar nas pessoas ou de confiar em si mesmo. Tudo isso, o mirra, ele vai te ajudar e principalmente cicatrizar, né, as feridas da alma. Então, eu achei fantástico. São dois óleos essenciais que nós temos hoje disponíveis, né? Uma forma, gente, são dois óleos valiosíssimos, tá? Valiosíssimos. Então, você vê aqui o mirra, o frasco de 15 ml dele custa, já com preço de desconto para nós, membros, R$ 393, né? Mas compare, o nardo é um frasco de 5 ml e ele custa R$ 335. Então, o nardo ele é ainda mais valioso, mais precioso que a mirra. Foi por isso que Maria escolheu o óleo de nardo. Ele poderia escolher qualquer outro, ela poderia escolher qualquer outro óleo essencial, outra especiaria para ungir os pés de Jesus, mas ela escolheu o nardo por todo esse simbolismo de que Jesus ele merecia o melhor e de que realmente ela estava preparando ele para a morte, né? Para a morte e para a vida, para passagem. Então foi realmente algo assim incrível, gente, incrível. E o que que eu gosto de fazer para experimentar? Inclusive, o nardo é um óleo que eu não conheço dentro desses 7 anos, né, que eu utilizo os óleos essenciais. O nardo é um óleo que eu não tenho, acho que é um dos únicos, dos poucos que eu não tenho na minha coleção de óleos essenciais, mas depois de hoje, depois de ter visto essa cena, né, que eu compartilhei com vocês aqui e pesquisado e estudado mais, me tocou profundamente. Eu quero fazer uma troca. Então, a gente que compra mensalmente ali dentro da Doterra, a gente ganha pontos, né? A gente vai acumulando pontos para pagar parte dos nossos pedidos com os pontos. Então, hoje, se eu for comprar um nardo, eu consigo pagar 70% dele com pontos que eu tenho acumulado na minha conta. Então, por exemplo, hoje ele custa R$ 335, menos 70%, eu vou pagar apenas R$ 100 por ele. R$ 100. Então,
vale muito a pena. Você que acumula pontos, que, né, compra ali mês a mês na sua conta de membro na Doterra, você pode escolher determinados óleos essenciais que são mais valiosos, mas que têm ali propriedades terapêuticas que você busca, né, algo que você está precisando, como eu falei aqui da mirra. Talvez você passe por desafios que você vem carregando desde a sua infância, você não sabe como quebrar, como mudar padrões, como curar essas feridas, essas raízes, né, de rejeição, de amargura, de ressentimento, de mágoa. E com o óleo essencial de mirra, você pode ser realmente uma ponte aí para te ajudar a solucionar, cicatrizar essas feridas da sua alma. Então, você pode também trocar por pontos. Aproveitem, né, as vantagens que vocês têm como clientes, além de ter o desconto, vocês têm os pontos também que vocês podem. Eu faço isso. De vez em outra, assim, eu me presenteio com os pontinhos que eu acumulo, trocando por óleos, assim, bem valiosos, né, que eu gostaria de conhecer, experimentar e ter. Né? Então, eu já me presenteei com helichrysum, eu já me presenteei com sândalo, eu já me presenteei com rosa. Então, esses óleos que são bem valiosos, assim, eu sempre troco por pontos. Então, vale a pena, tá bom? Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Eu acho que foi bem esclarecedor, né? Tudo bem até aqui? Sim, ficou bem esclarecedor. Bem legal, né? Eu não conhecia essa história. Bom, eu conhecia a história de Maria de Jesus ter lavado os pés dele, mas com esse óleo, não. Bem legal, viu? Gostei da história. Vale a É pena ter ele incrível, mesmo, né? né? É muito lindo. Gostei. E assim é bom pra gente saber realmente, né, nesses momentos, assim, às vezes, né, uma vozinha, algum familiar que tá ali Uhum, próximo da passagem, que a gente vai observando, que a gente vai sentindo, né? Você pode utilizar também esse óleo essencial, tanto para preparar a pessoa, porque tem toda essa parte, né, do desapego, da gratidão, para ela sentir toda essa tranquilidade, essa serenidade, e também para quem vai viver o luto. Então, ele é um óleo de preparação realmente para a morte, sabe? Para a gente uhum. poder atravessar essa fase de uma forma mais leve, por assim dizer, porque a morte ela sempre é pesada, né, para a maioria das pessoas assim. Sim, O com luto certeza. é difícil, né? Então, Uhum. ele é um óleo que ajuda a atravessar essa fase, sabe? É, é bem interessante mesmo, né? Porque é tão difícil o luto, né? Sim, E ter um óleo desse que ajuda é muito bom. é verdade. É verdade. A Uhum. Cleusa também acompanhou a gente aqui. Perfeito, maravilhosas. Então, vou ficando por aqui. Depois eu disponibilizo a gravação. Busquem também curiosidades, assim, quando vocês encontrarem. Compartilhem lá no grupo também pra gente, tá bom? Tá bom. Um abraço, beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a Beijo, próxima. Ah, tchau. amanhã, tá? Deixa eu fazer um convite aqui. Amanhã, às 20 horas, no YouTube. Aí vai ser ao vivo no YouTube. Eu vou dar uma aula que se chama O Chamado para Florescer. Inclusive, quando eu estava preparando essa aula, eu vou falar algumas coisas bem especiais amanhã. Eu encontrei aqui algumas particularidades também. E, gente, vai ser muito especial, muito especial. Então, vocês estão convidadas, tá? E entrem no grupo Cheiro da Flor. Depois eu vou colocar ali no nosso grupo da comunidade o link, porque daí dentro do grupo. É um outro grupo que eu tenho, que é um grupo só de transbordo sobre espiritualidade, crescimento, edificação, autoconhecimento, tá? Desenvolvimento pessoal. E aí, lá dentro desse grupo Cheiro da Flor, eu vou compartilhar o link e condições também, porque vai ser uma aula de abertura do Jardim Secreto, que é um outro espaço maravilhoso de muita cura, tá bom? E aí, vocês estão convidadíssimas a participarem e a convidar outras mulheres também, tá? Ok. Beijo, beijo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.